Je crois en ta parole, Seigneur. Mesmo que não estejamos vendo a luz no fim do túnel, Même si nous ne voyons pas la mesmo se lumière, entrarmos no vale da sombra da morte, même dans la vallée de l'ombre de la mort, acredite, croyez. só existe sombra onde há luz. A luz do onipotente, a sombra do onipotente me acompanha. Aleluia, aleluia. Et la lumière de l'omnipotent m'accompagne là où je suis. Isto é apenas tijolos que Deus está usando para levantar um muro de fé na tua vida. Tu utilises pour lever un mur. Não é o fim, não, rapaz. Você vai morrer agora, não. C'est pas la foi, c'est pas la fête. Você vai ver milagres extraordinários na sua vida. Tu vas vivre des choses extraordinaires dans ta vie. Diga quem está ao seu lado, acredite, o milagre vai acontecer. Celui qui est à vos côtés dit, un miracle va se passer dans ta vie. O milagre vai acontecer. Un miracle va se passer dans ta vie. E da palavra de Deus, Et la parole du Seigneur, tudo aquilo que você me pedir ao meu Pai em oração crendo, você vai receber. Eu tenho que acreditar nisso. en prière, vous Isso é l'obtiendrez. muito grande, é para você. Croire en cela. Mas é grande, mas é para você. C'est tellement grand et c'est Mas à Senhor, toi. é para você. C'est à toi, c'est une promesse. Ontem, quem não conhecia meu filho Daniel conheceu. Hier, ceux qui ne connaissaient pas mon fils Daniel l'ont connu. Está pregando esta manhã lá na igreja do pastor Noah. Il est en train d'amener le message dans l'église du pasteur Noraïr. Ele não tinha nem 6 anos de idade. Il n'avait pas encore 6 ans. Eu era pastor na cidade de Acari, J'étais pasteur dans la ville de Acari. igreja pobre. C'était une église pauvre. Vocês veem uma coisa assim bonita, mas não sabem o caminho que ela já passou. Vous voyez mon épouse belle, mais vous ne savez pas par les chemins qu'elle a passés. A vez as mulheres chegam, tudo chega. Et des fois, on voyait les femmes arriver en train de gémir, geindre. 18 km a pé para ir, 18 para voltar. 18 km pour aller au culte, 18 km Vai pour revenir. testemunho lá, levantando a arame, ela passando por debaixo. En train de lever des grillages pour passer E sous já não le veio grillage. todo dia. Viu? Et c'était pas une fois par semaine, c'était tous les jours. Chegamos uma noite do culto cansados. Et nous sommes arrivés au culte Sentei no sofá. fatigués. Nous E sommes assis. Danielzinho, Et ele Daniel sentava no chão était assis e apoiava os seus braços na minha perna. et mettait ses bras sur mes jambes. E ele Et il disait, tinha uma mesa de centro, tinha as revistas em cima. il y avait une table avec des livres dessus. Et lui, Começou a là. olhar, de repente eu estava a cabeça virada para trás. Et il était en train de regarder. Moi, j'avais la tête en arrière. Ajeitando alguma coisa para nós comermos. Et ma De maman nous en repente train de ele veio préparer uma à manger. foto de página dupla da Sorbonne, Universidade de Paris. Et il a vu une publicité sur la faculté de la Sorbonne. E ele disse, pai, o que é isso aqui? Et il m'a dit, papa, qu'est-ce que c'est cela? Eu disse, meu filho, essa aqui é uma das 3 grandes universidades do mundo. Et j'ai dit, mon fils, c'est une des plus grandes universités du monde. C'est Sorbonne, la Na Sorbonne. França, ele ficou En olhando France, para mim. il m'a regardé, Olhava aquela foto, il a regardé vers la photo, vers E moi. parece que aquele dedinho era bem gordinho. Et il avait son doigt bien, Bem bien gordinho, olhos continué. verdes. Avec Ele les yeux verts. apontou assim para aquela foto. Et il a pointé vers la E disse, photo. pai, eu vou estudar aqui. Il a dit, je vais étudier là, papa. Queridos, eu sempre fui muito sonhador. J'ai toujours été très Eu sonho rêveur. demais, né? Mulher, bota o pé no chão, Gilmar, que eu sonho demais. On me dit souvent, mets tes pieds par terre, tu rêves trop. Nos meus maiores sonhos, jamais pensei que ele pudesse estudar. Et mon plus grand rêve, je pensais jamais qu'il aurait pu Eu só olhei étudier. para ele, ele não podia desestimular a fé dele. Disse, meu filho, J'ai rêvé pour lui, je ne pouvais pas lui désister de sa foi. Deus é fiel. Et je lui ai dit, Dieu est fidèle. Passei 8 anos naquela cidade. J'ai passé 8 ans dans cette ville. De lá fui trabalhei mais 5 anos noutra cidade, perto de Natal, São Gonçalo do Maranhão. Et j'ai passé encore 5 ans en train de travailler dans une ville à côté de Natal. Já tenho 17 na Guiana, já vamos um bocadinho de tempo que eu sou pastor. Né? Et ça fait 17 ans aussi que je travaille en Guyane, donc ça fait Olha o beaucoup tempo de de temps. Natal. Regardez le temps de Natal. Aí de repente, nós estamos em São Gonçalo do Maranhão num culto lindo de Et sexta-feira. j'étais dans un culte à San Gonçalo. Esta noite tinha 2 ônibus de Natal, porque não tinha uma sexta que não tivesse multidão de gente lá para ver. Et il y avait 2 omnibus qui venaient. Eu inventei
J'ai inventé de dar a oportunidade ao irmão profeta de Deus. de donner l'opportunité à un frère prophète. De repente ele começa a falar e volta para mim e diz: chegou o tempo de cumprir a promessa que fiz a você há 11 anos atrás. Et il s'est retourné vers moi, il a dit, il est arrivé le temps de remplir la promesse que je t'ai fait 11 ans en Prepare a arrière. bagagem porque você vai voar no grande pássaro de prata. Prépare tes bagages parce que tu vas t'envoler dans un grand oiseau d'acier. Fomos para a Guiana Francesa. J'ai été en Guyane française. Chega na Guiana, Daniel, um ano, estudou os 4 anos que ele tinha cumprido pelo Grande Natal. Et quand il est arrivé en Guyane, en une année, Daniel a étudié les 4 Recebeu années. até prêmio por isso. Il a reçu même un prix Ele pour foi cela. passando, porque Et les temps ont passé, les mois ont passé. aí ele disse: pai, eu Et il m'a quero dit, fazer Père, engenharia. il a dit, je veux faire ingénieur. Engenheiro, é muito dinheiro. Bien, c'est bien, quelle merveille, Se ingénieur. prepara, lá em Caen não tem curso de engenharia. Et là, en Cayenne, il n'y a pas de cours d'ingénieur. Aí manda para onde? Et donc, Para Metrópole, para Paris. je vais où? Ben, à Paris. Aí lá vem Daniel para estudar em Paris. Et là, Daniel vient à Paris étudier. Como a gente sabia que o nível aqui é maior do que lá, Et comme nous savions que le niveau ici était supérieur à celui de ele l'Orient, veio um ano antes para fazer o último ano de lycée, justamente aqui na França. il est venu faire une année préparatoire E ici. ele termina. Et il termine cette année. Aí ele faz o BAC e entra na universidade. Il fait le bac, il rentre dans l'université. Aonde? Où ça? Aonde? Où ça, je vous pose la question. Aonde? À Sorbonne. Aonde? Na Sorbonne. À Sorbonne. Pai, Et il a dit, Père, eu não quero fazer mais engenharia. je veux plus faire ingénieur. Eu quero ser advogado. Je veux être avocat. Ok. J'ai dit, ok. Daniel entra na Sorbonne. Daniel est rentré dans Eu Sorbonne. pego o avião lá em Caen e venho visitar Daniel. Et je prends l'avion et je viens le visiter. Aí, papai, vamos lá conhecer a universidade. Il m'a dit, papa, viens avec moi, on va connaître l'université. Et il me la montre. Nós chegamos lá fora. Et on est arrivé Quem devant. conhece Sorbonne sabe que tem um jardim, tem uma placa bem grande. Si tu regardes Sorbonne, il y a un jardin devant et il y a écrit dessus Sorbonne. Ele olhou para mim e disse: pai, Il m'a regardé, il m'a dit, o Père, senhor está lembrado do que eu disse, o senhor me disse? tu te rappelles de ce que tu m'avais dit? Naquele dia que eu perguntei assim, assim, assim. Le jour où je t'ai posé la Ele disse: question, pai, Deus é fiel. il m'a dit, papa, Dieu est fidèle. E ali nos abraçávamos, chorando, Alléluia. Et là, nous nous sommes embrassés. falando línguas Nous estranhas. avons pleuré, nous avons parlé E des pastor, langues não é étrangères. problema porque lá tem gente do mundo inteiro. Il n'y a pas eu de problème parce qu'il y avait des mondes, des gens entiers. Il y avait des avocats. É advogado. Il y avait des avocats. Formou-se em administração também. Il s'est tourné avocat, il s'est É fait diretor do administrateur. Crédit Lyonnais a Paris. Il est Lá em directeur du Lyonnais. Crédit Lyonnais à Paris. É o pastor da nossa igreja em Paris. Il est pasteur de notre église à Paris. É o coordenador da nossa igreja para toda a Europa. Il est coordinateur de notre église dans toute l'Europe. Querido, Mes chers. Daniel não é melhor que você. Daniel, il n'est pas meilleur que Eu sou vous. melhor que você. Je ne suis pas meilleur que vous. Se Deus fez com ele, Si Dieu a fait avec lui, quem pode fazer com você? il peut le faire pour vous aussi. Tu és fiel, Tu es Senhor. fidèle, Seigneur. Tu és fiel, Senhor. Tu es fidèle, Seigneur.